E a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul avançou 13,25% no acumulado da safra 2024-2025. Foram 189 milhões e 400 mil toneladas contra 167 milhões 290 mil toneladas no mesmo ciclo do período anterior. Somente na primeira quinzena de junho de 2024, as unidades produtoras processaram 49 milhões de toneladas contra as 40 milhões e 600 mil toneladas da safra 2023-2024. O aumento foi de 20,48% sobre o período anterior. Para a gente saber o que esses números representam, eu converso agora com o Luciano Rodrigues, que é diretor de inteligência setorial da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Luciano, prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Prazer todo meu, Leandro, falar com você e com todos aqueles que nos assistem. Maravilha. Luciano, quando a gente olha o número grosso, sim, podemos dizer que estamos com uma perspectiva de safra em volume e também em qualidade superiores ao que a gente colheu no período passado? Olha, Leandro, até agora, né, como você mencionou, nós estamos aí com 13% de crescimento na moagem e praticamente o mesmo percentual na produção de açúcar e de etanol. 14% de crescimento na produção de açúcar, 12% na produção de etanol. Né, nós começamos esse ano a safra mais cedo, né, e esse avanço da produção até agora decorre desse aspecto, de termos começado a safra antes. O ano passado foi um ano recorde, nós tivemos a maior moagem da história do Centro-Sul, a maior produção de açúcar, a maior produção de etanol da história, então dificilmente nós conseguiríamos o mesmo valor nesse ano, e nesse ano nós tivemos uma condição climática mais complicada, né? Desde novembro do ano passado, nível de chuvas abaixo do padrão histórico em toda a região produtora, e a despeito desse avanço de safra nesse início, a expectativa é que a gente tenha uma redução na produtividade da cana-de-açúcar e uma safra um pouco menor do que a do ano passado, né? Continua sendo uma safra num patamar bom, num patamar elevado, mas inferior ao recorde histórico que nós observamos no último ano, que se encerrou agora oficialmente aqui no Centro-Sul em março desse ano. Ele larga bem, mas a expectativa é de que, diante aí dessa questão climática que você pontuou para a gente, a tendência então é que haja um arrefecimento nesse processo de moagem ao longo do período, é isso? Isso, começamos antes a safra, então nós estamos vendo um avanço agora na moagem, na produção, né? Óbvio, o ano passado foi uma safra excepcional, o ganho de produtividade alcançou 19% no Centro-Sul, então era natural que essa safra nós tivéssemos talvez uma retração, mas além dessa expectativa normal, dado que o ano passado foi excepcional, nós estamos observando um clima mais difícil para o desenvolvimento da lavoura, né? Em outubro nós tivemos chuva acima do patamar histórico, novembro ficou abaixo, dezembro abaixo, janeiro abaixo, fevereiro tivemos um ponto ali melhorzinho, março abaixo. Então, esse período de verão, né, com chuvas aquém do padrão histórico, digamos, gera uma expectativa de redução de produtividade maior do que se esperava. Então, nós devemos ter no final da safra, né, essa avaliação de mercado e nossa também, uma moagem um pouco menor do que a moagem que foi observada no último ano. A gente sabe que a definição sobre o volume que será destinado para a produção do etanol ou para a produção do açúcar refinado, ele já é definido, claro, muito antes, quando a colheita, quando o plantio começa, quer dizer, até antes deste período. Mas, diante dos números, poderia haver alguma modificação em relação à oferta, tanto do etanol, e eu digo isso em relação principalmente ao que diz respeito à variação de preços, quanto à oferta para o açúcar refinado, por exemplo? Olha, no ano passado nós estimamos cerca de 51% da cana moída na região para a produção de etanol, 49% para a produção de açúcar. Então, mais da metade, um pouco mais da metade para a produção de etanol. Né? O ano passado foi um ano de safra, a gente diz, mais açucareira comparado com o padrão histórico, mas uma proporção menos da metade da cana foi direcionada para a fabricação de açúcar, porque a despeito da remuneração maior do açúcar no ano passado, a gente tem limitações, como você mesmo mencionou, limitações de caráter comercial, limitações técnicas. As empresas não conseguem simplesmente de uma hora para outra fazer só açúcar ou fazer só etanol. Na média do Centro-Sul, cerca de 15% da cana pode ser destinada para um ou outro produto, ou seja, essa flexibilidade não é tão grande, tá? Então,
Então, como a gente observou até agora, moagem cresceu 13%, o açúcar cresceu um pouquinho mais, 14%, o etanol cresceu 12%, nós tivemos uma redução da oferta de etanol de cana, mas um avanço da oferta de etanol de milho. Esse é um outro elemento importante. Se a gente somar a produção de etanol de cana e a produção de etanol de milho por empresas que não têm capacidade de fazer açúcar, nós chegamos a algo próximo de 40%. Então, 40% da produção de etanol hoje é feito por empresas que não fazem açúcar. Então, nós devemos ter de novo uma safra em que o açúcar remunera mais que o etanol, mas isso não deve causar grandes alterações na proporção de cana que vai para um ou para outro produto por conta desses aspectos, aspectos técnicos, aspectos operacionais, o fato de que uma parcela significativa da oferta de etanol vem de empresas que não fazem açúcar e e mesmo aquelas que fazem açúcar, tem uma flexibilidade limitada. É claro que a oferta ela tem muito a ver com a perspectiva de demanda, quer dizer, o que vocês, na verdade, projetam ali para frente. Nesta perspectiva, como é que estão esses dois mercados, pelo menos a previsão para esses dois mercados ao longo de 2024? Perfeito. Mercado de açúcar, basicamente, né, o mercado interno é estável, o avanço da produção, via de regra, é direcionado para o mercado internacional. No mercado internacional, o preço do açúcar caiu um pouco em relação à safra passada, mas ainda continua num patamar bastante razoável, né? A gente ainda continua, estamos vendo restabelecimento em alguns países produtores, mas ainda um período de déficit no mercado mundial de açúcar, ou seja, produção pouco aquém do consumo, como consequência, a redução de estoque no mercado internacional. No mercado interno, né, quando a gente pensa em etanol, o grosso é mercado interno. A gente exporta uma parcela muito pequena da produção, menos de 10%, e a maior parte do etanol é direcionada para o consumo de combustíveis. E as vendas nesse primeiro semestre de 2024 têm crescido próximo de 40%, 50% na comparação com o primeiro semestre de 2023. Então, a gente tem, digamos, uma demanda ainda por açúcar brasileiro no mercado internacional e um mercado de etanol combustível, etanol hidratado aqui interno, também aquecido com volume com crescimento significativo em relação ao primeiro semestre do ano passado. A gente sabe que a demanda aí por combustíveis renováveis e o etanol, por exemplo, está no centro desse debate, inclusive, e há a perspectiva até de aumento da adição do etanol ou do álcool à gasolina, quer dizer, é uma perspectiva de crescimento dentro desse cenário que a gente enxerga um pouquinho ali na frente. Há uma perspectiva de mudança dessa questão de preço a curto prazo? Naturalmente, a gente está fazendo uma previsão em cima de perspectivas, né? Porque o cenário ainda não se concretizou. Mas dentro dessa perspectiva, quer dizer, os senhores já estão se preparando para uma mudança, principalmente no que diz respeito a esta perspectiva de um consumo maior no que diz respeito ao etanol? E isso não colocaria em risco, por exemplo, a oferta de açúcar? Não, acho que né, o volume produzido é suficiente para atender os dois mercados, né? Como eu mencionei no caso do etanol, a produção até agora cresceu 12% e a produção de etanol de milho cresceu 27% até agora. Então a gente tem outro elemento agora na oferta de etanol, que é a produção de etanol de milho. Então a expectativa é que a oferta total de etanol nessa safra não fique muito diferente da oferta total que a gente observou na safra passada, né? E uma consequência desse cenário todo é o preço convidativo para o consumidor. A gente ainda tem aí nos principais estados consumidores uma diferença entre o preço do etanol e da gasolina próxima de R$ 2 por litro, então ainda uma situação muito convidativa para o consumidor poder abastecer, economizar, descarbonizar e gerar emprego. E a gente espera que, obviamente, essa condição de produção, né, não impacte significativamente a condição de atratividade do biocombustível. É óbvio que preço de bomba depende de uma série de fatores, depende da condição climática que afeta a produção, depende dos tributos sobre os combustíveis, custo de transporte, né, dinâmica de preço e margens de distribuidores e de postos revendedores. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, né? Hoje o etanol é super convidativo, traz economia para o bolso do consumidor e a despeito dessa menor safra de cana, a expectativa é que a gente tenha um crescimento da oferta de etanol de milho e não vamos ter, pelo menos nesse momento, a expectativa é que a gente não tenha grandes alterações na oferta total de etanol combustível para o mercado nesse ano, na comparação com o que foi direcionado para o mercado doméstico no ano passado. Ô, Luciano, você falou uma coisa que está também no centro do debate neste momento, que é a questão das mudanças climáticas. Isso impõe muitos desafios para o setor também, né, neste momento.
Olha, traz muitos desafios, mas traz muitas oportunidades, né? Essa é uma indústria, é um setor do agronegócio que foi para além da característica tradicional de um setor do agronegócio, como né, que oferta alimentos, e foi para o mundo da energia. Nós começamos a misturar etanol na gasolina em 1931, já temos uma história enorme de uso de etanol combustível, e nesse momento o mundo todo busca alternativas, fontes renováveis de baixo carbono, né? Essa indústria oferece etanol, bioeletricidade, agora biogás e biometano. No futuro próximo, talvez combustível sustentável de aviação, combustível marítimo, hidrogênio produzido a partir do etanol, a partir do biometano. Então, entendo que a gente tem aí, obviamente, desafios, né? Uma competição grande, mas uma série de possibilidades, né? Só para a gente ter uma ideia, trazer essa discussão mais próxima do consumidor, né? Um consumidor que coloca um tanque de etanol por semana, gasta um tanque de etanol por semana, ao longo das 52, 53 semanas do ano, o que ele reduz, evita de emissão de gases de efeito estufa, é o equivalente ao plantio de 22 árvores, né? Então, é só para a gente ter uma ideia da magnitude, da efetividade do etanol no combate ao aquecimento global. Um tanque de etanol por semana, ao longo do ano, é o equivalente ao que seria capturado de CO2, o que a gente deixa de emitir é equivalente ao que seria capturado de CO2 pelo plantio de 22 árvores. Então, entendo que nesse mundo da energia de baixo carbono, nós vamos ter boas perspectivas para essa energia que vem do campo e é convertida pela indústria nesses diferentes produtos da bioenergia. Sem dúvida, é uma indústria que a gente admira muito porque, de fato, é muita tecnologia envolvida. A gente agora está produzindo, inclusive, o etanol de segunda geração, quer dizer, o resíduo é praticamente nenhum. Luciano, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer ter conversado com você e o canal sempre aberto. Disponha da gente, tá bom? Leandro, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui. Um prazer falar com você.